Vamos fazer aqui abrir um parênteses para analisar o que representa esse termo, essa constante S aí, que nós estamos utilizando, né? E elevado na S. Então, pegando essa equação aqui, por exemplo, para S1, né? S1, você escrever aqui e fazer uma análise dimensional da qual deve ser a unidade desse termo S. Então, lá, S1 é um termo que depende de uma combinação menos 1 meio vezes uma combinação do resistor e do capacitor, que é dado por 1 sobre RC, né? Sendo R o valor da resistência, um resistor, por exemplo, de 10 ohms, R é igual a 10, e um capacitor de 10 microfarad, então C é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6. Né? O outro termo aqui depende da raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1 sobre RC, okay? Elevado ao quadrado menos 1 sobre LC. Vamos dar uma olhadinha, o que é este termo aqui? Isso aqui é uma constante, né? 1 sobre 1 meio, menos 1 meio é simplesmente uma constante. Queremos discutir aqui qual que é a dimensão deste termo, 1 sobre RC, ou qual será a unidade, né, de grandeza física que isso aqui representa. Então, se a gente fizer aqui, ó, uma análise dimensional deste termo, 1 sobre RC, tá? Qual que é a dimensão de 1 sobre RC? Bem, a dimensão de resistência, né? Se nós lembrarmos lá, resistência, ela é potencial elétrico V sobre a corrente, né? E qual que é a unidade de potencial? Potencial é dado em volts, né? Então, aqui nós temos volts, vou escrever aqui extenso, né? Vamos chamar esse V aqui de um potencial E de uma fonte, né? Então, nós vamos ter aqui a unidade em volts por ampere, certo? Então, esse termo 1 sobre RC nós podemos escrever em termos dimensionais, ou seja, a unidade que ele representa. A resistência é dada em volts por ampere. E a capacitância? Bom, a capacitância, se nós pegarmos aquela relação que nós discutimos aqui né? Corrente no capacitor, ela é proporcional à capacitância vezes a taxa de variação da tensão ao longo do tempo, certo? Então, qual que é a dimensão de capacitância aqui, nesse caso? Se nós isolarmos a capacitância aqui, então, nós vamos ficaríamos aqui, pense, né, com o equivalente a um dt sobre dv, né? Seria o inverso aqui, vezes 1 sobre a corrente, né? E qual a unidade dessas grandezas? dt, ela tem unidade de tempo, portanto, é segundos, né? Não é 1 sobre c, vezes a corrente, né? dt, então, aqui ela tem a unidade de tempo, ela é uma grandeza de tempo, portanto, a unidade dela é segundos. A corrente, então, ela está multiplicando, tem unidade, ou é uma dimensão de amperes. E isso aqui vai ser dividido por dV, que é um elemento infinitesimal de potencial, que é medido em volts, certo? Então, as unidades da capacitância, a equivalência da unidade é ampere vezes segundo dividido por volts, tá? Então, pegando a unidade dessas grandezas, a dimensão da grandeza da capacitância, substituindo aqui, nós temos ampere vezes segundo, que é tempo, dividido por volts, tá? Então, vejam que volts simplifica com volts e ampere simplifica com ampere. E este termo, então, 1 sobre RC, certo? Esta constante aqui, ela tem, então, dimensão de 1 sobre segundo, né? Cuidado aí para não confundir, esse S aqui é de segundo e esse aqui é o nossa frequência S1, que a gente vai ver que é uma frequência, né?
tá? Então, vamos usar um S estilizado aqui para diferenciar, que é a unidade segundo que eu estou me referindo, ok? E 1 sobre segundo é o que a gente pode chamar de Hertz, né? Também é equivalente a Hertz, ou seja, tem uma grandeza de frequência. Certo? Então, este primeiro termo aqui, da nossa frequência S1, ela tem uma unidade equivalente a Hertz, ou uma unidade equivalente a 1 sobre segundo, que são iguais, né, são equivalentes, ou seja, ela representa uma frequência. Aqui dentro dessa raiz, nós temos exatamente a mesma grandeza, 1 sobre RC. Temos a mesma grandeza aqui, 1 sobre RC, que nós já vimos que ela tem dimensão de 1 sobre S, ou seja, 1 sobre segundo, né? Ou seja, dimensão de Hertz. Hertz elevado ao quadrado, ou Hertz ao quadrado, então. Só que esse termo aqui, ele vai, mais tarde, ele vai ser extraído da raiz quadrada desse termo. Então, todo este termo aqui, ele representa a grandeza dele, né? É Hertz ao quadrado, porém, após ser somado com esse termo, ele vai ser extraído da raiz quadrada, ou seja, vai sobrar novamente apenas a dimensão, a grandeza de Hertz, de frequência, certo? E se nós analisarmos este termo aqui, qual que é a dimensão de 1 sobre a indutância vezes a capacitância? Então, a dimensão de 1 sobre LC, vamos ver aqui, tá? A indutância, nós podemos usar o mesmo conceito lá. A tensão no indutor, né, a relação comportamento do indutor, nós conhecemos que ela é igual à indutância L vezes a taxa de variação da corrente agora. Tá? Então, se nós quisermos relembrar aí qual que é a dimensão, qual que é a unidade, uma unidade equivalente para a indutância, né? Nós podemos representar a indutância como VL, que é uma dimensão de volts, a dimensão de VL, vezes a dimensão do elemento D de T dividido pela dimensão de DI. Okay? A dimensão de VL é volts. A dimensão de DT é segundos, novamente. E a dimensão de DI, que é corrente, um elemento de corrente, é amperes. Então, substituindo aqui, nós temos que a dimensão de 1 sobre LC, L eu posso representar a dimensão deles como volts vezes segundo dividido por ampere. E a capacitância, nós fizemos aqui antes, né, tem a dimensão de ampere vezes segundo, ampere vezes segundos, dividido por volts. E aí, novamente, nós vemos que temos volt simplificando com volt, ampere simplificando com ampere, e aí resta dimensão de 1 sobre S ao quadrado, 1 sobre segundo ao quadrado, certo? Só que este termo aqui, ó, 1 sobre LC, ele também está dentro dessa raiz quadrada, ou seja, ele vai ter a raiz quadrada extraída, né? Então, se nós fizermos aqui, ó, a dimensão de 1 sobre raiz de LC, já que se nós tirarmos a raiz de todo este termo, a raiz de 1 aqui no numerador é o próprio valor 1, né? Então, a dimensão de 1 sobre raiz de LC vai ter a dimensão de raiz de 1 sobre S ao quadrado, ou seja, de 1 sobre segundo ao quadrado, né? Ou seja, vai ter uma unidade que é 1 sobre segundo, que é 1 Hz, ou seja, também é relacionado, ou é uma frequência temporal, certo? Portanto, a gente vê que este primeiro termo aqui ele vai ter uma grandeza, né, uma dimensão de Hertz, ou uma frequência, e este termo aqui também ele vai ter uma dimensão de Hertz, ou seja, as constantes S1 e S2 dessa solução geral que nós discutimos aqui,
Vejam só, né? Essas constantes aqui, ó, S1 e S2, elas têm dimensão de frequência, ou elas representam uma frequência do circuito, certo? E nós vamos ver que existem, como já havia comentado, três possibilidades na realidade, que vão depender das combinações dos valores de resistência, indutância e capacitância, levando a condições que essas frequências S1 e S2 elas podem ser valores complexos, né? Dependendo da combinação aqui dentro dessa raiz, o delta dessa equação de Bhaskara, se ele for negativo, nós teremos as frequências S1 e S2 complexas. Então, por isso que nós chamamos esses termos aqui, da resposta natural do circuito RLC, de frequências complexas. Frequências porque elas têm dimensão de frequência, elas representam uma frequência que vai surgir na resposta natural, e complexas porque elas podem ser valores complexos. Elas podem ser valores reais se esse delta aqui for positivo, mas elas também podem ser valores complexos. E aí, tá? Para simplificar a escrita desses termos S1 e S2, tá? Nós vamos chamar duas novas constantes aqui, que nós vamos chamar de um ômega zero, o termo que é dado para o circuito RLC paralelo de 1 sobre a raiz quadrada do produto LC, certo? 1 sobre a raiz quadrada de LC. E este termo ômega zero nós chamamos de frequência de ressonância. Certo? Então, este termo aqui vai ser muito importante nós lembrarmos, né, desta equação aqui, do ômega zero, que é a frequência de ressonância para o circuito RLC paralelo. Mais tarde nós vamos analisar o circuito RLC série e vamos ver como que esse ômega zero é representado. Vamos discutir lá. O outro termo que nós vamos batizar aqui, tá, é um alfa. Vamos chamar um alfa do circuito, e o alfa ele vai ser representado para o circuito RLC paralelo pela constante 1 sobre 2RC, duas vezes o RC. Tá? Percebam que estes valores aqui, alfa e o ômega zero, eles são constantes. Uma vez que a gente saiba lá que, por exemplo, um resistor de 5 ohms, né, um capacitor de 1 milifarad e um indutor de 2 milihenries, certo? Basta substituir esses valores aqui no LC e no RC e nós vamos ter um valor numérico. É uma constante. Ômega zero e alfa são valores constantes, reais, certo? Este termo alfa nós vamos batizar ou chamamos, aí conhecemos como também uma frequência, podemos chamar de frequência neperiana. Frequência neperiana, ou também é conhecido como um coeficiente de amortecimento exponencial. Porque nós vamos ver na resposta gráfica que
coeficiente de amortecimento exponencial. Nós vamos ver que este termo aqui, ou esta constante alfa, ela vai estar atrelada, quando a gente analisar a resposta graficamente, né, a forma de onda gráfica, esse coeficiente ele está diretamente relacionado com a velocidade que os valores de tensão e corrente vão ser amortecidos, ou seja, eles vão ser atenuados, né, eles vão perder a sua amplitude, ela vai ser amortecida, atenuada na resposta natural, e isso está atrelado, dependente aí do valor desse coeficiente, certo? Então, recapitulando aí, nós fizemos aqui uma análise dimensional, né, da equação característica que nós tiramos lá da EDO, das frequências S1 e S2, que fazem parte da nossa solução, possível solução geral para V de T. E aí analisamos qual que é a unidade, qual que é a dimensão desses termos aqui. 1 sobre RC, chegamos à conclusão que tem uma dimensão de Hertz, ou seja, é uma frequência. E aqui dentro ele está elevado ao quadrado, mas vai ser retirado a raiz. Portanto, também vai surgir um termo aqui com grandeza de frequência, de Hertz, né? Ou 1 sobre segundo. E o termo 1 sobre LC, chegamos à mesma conclusão. 1 sobre LC ele tem unidade ou dimensão de 1 sobre segundo ao quadrado. Porém, ele também está dentro de uma raiz quadrada. Então, tirando a raiz da quadrada deste termo, ou seja, aqui 1 sobre a dimensão de 1 sobre raiz quadrada do produto LC, nós teremos uma unidade, uma dimensão de 1 sobre segundo, portanto, também equivale a Hertz e representa uma frequência do circuito. Tá? E aí nós chamamos aqui, ou batizamos, dois novos termos, duas constantes, ω0, 1 sobre, 1 sobre raiz de LC, e o alfa, 1 sobre 2RC. Tá? Isso aqui, esses ω0 e alfa, né, nós tiramos aqui a partir eles vão ser válidos aqui, ω0 e alfa, tem essas expressões para o RLC paralelo. Tá? Nós vamos ver que o ω0 no circuito série ele é idêntico, ele não muda, mas o alfa ele vai mudar o termo. Tá? Ele também vai ter um alfa quando a gente analisar o RLC série lá, mas ele vai ser um pouquinho diferente aqui, este termo do alfa. Okay? E nós chamamos então esse ω0 de frequência de ressonância e o alfa de frequência neperiana, ou mais comumente aí de coeficiente de amortecimento exponencial. Tá? Por que nós chamamos escolhemos representar alfa dessa forma e ω0 dessa forma? Porque agora a gente pode escrever aqui o S1, que são as soluções da equação característica da EDO do circuito, né? Ó, aqui nós temos 1 sobre 2RC, então aqui nós temos um alfa. E aqui, ó, lá nessas soluções aqui, né, nós podemos substituir agora tudo isso aqui por alfa. Isso aqui também nós podemos substituir por alfa. E isso aqui nós podemos substituir este termo aqui por ω0 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai simplificar a escrita das soluções S1 e S2, das frequências complexas, soluções desse problema. Então, nós podemos agora escrever, né, que as soluções, as frequências complexas aí, S1 e S2, nós podemos escrever que a frequência complexa S1 ela pode ser escrita como menos alfa mais a raiz de alfa ao quadrado menos ω0 ao quadrado. E a solução S2 pode ser escrita como menos alfa menos raiz de alfa ao quadrado menos ω0 ao quadrado. Lembrando que
alfa e ômega zero serão constantes reais dos problemas que a gente vai analisar, certo? Sendo que para o RLC paralelo, então, né, nós temos que alfa é dado por 1 sobre 2RC e o ômega zero 1 sobre raiz de LC.